Não, você não tá enganado. O Switch foi o videogame mais vendido em 2021. Quer saber por quê? A gente tem aí uma coisa muito interessante, que é o seu like, sua inscrição e comenta aí embaixo o motivo pelo qual você acha que o Switch foi o videogame mais vendido em 2021. Algo importante a se ressaltar é que o Switch, ele voltou a ser um dos videogames mais vendidos do mundo por causa do Switch OLED, né? Que, tipo, a Sony tava sambando na carne seca até setembro, até que a Nintendo chegou e lançou o Switch OLED. Ele não tem grandes mudanças, não tem grandes coisas que justifiquem quem já tinha o Switch sair do Switch para ele. Porém, o cara que gosta do videogame, ele vai querer sempre ter a versão mais atualizada. Então, muitas vezes ele vendeu o Switch antigo dele mais barato para comprar um novo OLED. Ok, não foram tantos assim, tá? Mas foi suficiente. Porém, quem ia comprar um novo Switch e não tinha um bom motivo para comprar um Switch, acabou vendo uma nova versão, uma versão mais legal do Switch, uma versão completa, não é a versão Pro. A gente sabe que a versão Pro do Switch seria completamente diferente, mas ele é uma versão aprimorada, né? A versão definitiva do Switch que a gente tem hoje. Então, é óbvio que isso atiça um pouco a curiosidade, né? Será que agora vale a pena comprar um Switch? Tipo, $50 a mais apenas. Será que vale a pena? Então, eu acho que as pessoas viram como um novo console, né? Era uma coisa completamente diferente do que eles tinham no console anterior. Não era uma coisa completamente diferente, nem tampouco eu acho que justificava essa mudança só, tá ligado? E tem outra coisa que pode ter alavancado e muito as vendas, né? Far Cry 6, Back 4 Blood e Metroid Dread foram alguns dos títulos mais vendidos de 2021, sendo que nessa ordem eles foram do mais vendido ao terceiro lugar entre os mais vendidos. Então, primeiro, Far Cry 6 foi o jogo mais vendido, em segundo, Back 4 Blood, e em terceiro, Metroid Dread. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que não tinham um Switch compraram um Switch para jogar Metroid Dread e outros títulos da Nintendo. Meu amor, tá sacudindo aí atrás. Então, pra mim, por exemplo, foi um fator decisivo para eu comprar o meu Switch em 2021. Foi o lançamento de Metroid Dread. Eu tava esperando Metroid Prime 4, mas eles lançaram Metroid Dread, então aproveitei a deixa, né? Tanto que o meu Switch tá aqui. Meu Switch tá aqui e eu tenho ele por causa do Metroid Dread. Então, isso pode ter sido um dos fatores determinantes para aumentar a venda do Switch, tá? Não vou dizer que é o fator determinante, é uma coisa que eu tô tirando muito da minha cabeça, tá? E outra coisa que faz o Switch ser tão querido e tão, sei lá, desejado pelas pessoas, né? O Switch, ele tem aquela essência da Nintendo, que é trazer os jogos antigos para a nova geração de forma incrivelmente satisfatória para qualquer pessoa que quer jogar videogame e que quer jogar os jogos da Nintendo. Todos os jogos que estão no Switch e que são bem avaliados, eles vão ser jogados e amados por quem jogar. Eu falo isso porque eu conheço muita gente que não tinha Switch e que se apaixonou pelo videogame depois de jogar no Switch. É muito difícil a pessoa jogar no videogame e acabar não gostando, então simplesmente odiando o videogame, sem, no mínimo, dizer que é ok, é um videogame ok, dá pra você utilizar, dá pra você jogar mesmo. Onde é que eu tava? Eu não lembro mais onde era que eu tava. Mas vamos lá, vamos continuar. O Nintendo Switch, ele é desejado e ainda é o queridinho de muita gente e vai ser por muitos anos. O videogame tá na metade da vida dele. Ele não tá nem perto de finalizar a vida útil de um console, principalmente desses consoles da Nintendo, que eles ultrapassam eras, né? Até hoje eu tenho o meu Wii U aqui, que sinceramente é um videogame incrível e eu ainda gosto muito de jogar nele, tá? Eu tô tentando comprar Zelda Breath of the Wild para ele, porque ele foi o videogame que a Nintendo sonhou lançar o Breath of the Wild. Não foi pro Switch, foi para ele, tá? Foi pro Nintendo Wii U. Então eu quero a versão do Wii U e não a que eu tenho aqui para o Switch. Então assim que tem alguém aí que quer, mano, o Breath of the Wild do Switch, me diz que aí eu troco pela versão do Wii U. Se você tem, fala comigo. Eu vou gostar de trocar contigo. E outra coisa, ele ser um videogame poderoso, sendo que ele é um portátil, também é um diferencial muito grande, né? A questão da versatilidade do videogame. Ele tem um modo portátil, ele tem um modo de mesa, ele tem um modo de televisão, tá ligado? Você consegue ligar ele na sua televisão. Eu acho que isso tudo, né? O apelo que ele tem para versatilidade, para os títulos e a proposta do videogame no geral, ela atrai muito. Até porque outra coisa que atrai muito, queira você ou não, aceite você ou não, é o preço do videogame. O videogame, ele é o mais barato dos videogames atuais e ele é o mais versátil de todos os videogames
atuais. Ele tem jogos gratuitos, ok, ele tem muito jogo caro. Breath of the Wild mesmo é um jogo caríssimo e você não acha nem com facilidade em determinadas lojas a mídia física, né? A maioria das pessoas que tem o Nintendo, ela gosta de ter a mídia física até para poder ter moeda de troca no futuro. Então é muito mais legal você ter a mídia física e poder trocar em outro jogo no futuro do que você comprar um jogo em mídia digital e ele teoricamente ficar para sempre ali, você ter que vender a conta se você quiser vender o jogo. Então tem esse lance aí de você pensar bem qual o jogo que você vai comprar, qual o formato do jogo que você vai comprar, mas isso aí é muito particular, eu tô falando aqui mais ou menos a minha experiência para você entender como é que funciona. Então sim, eu recomendo que você compre jogos em mídia física, desde que você saiba que você pode vendê-lo para comprar outro de mídia física, sendo que se você fizer isso com mídia digital, você não vai conseguir. E ó, não é que o PlayStation 5 vendeu mal, muito pelo contrário, ele vendeu tão bem que ele é o console que mais lucrou em 2021, então em valores ele tá aí quase 30% à frente do Switch em valores, tá? Tá muito bem em questão de valores. O lance é mais unidades vendidas, né? Até porque o PlayStation 5 tem um ano aí, ele lançou as duas versões ao mesmo tempo e acho que a gente tem um problema aí de produção, né? Às vezes você vai nas lojas e não acha no estoque das lojas, então acho que isso tem um pouco a ver, né? Ele deveria, se fosse em um momento normal do mundo, eu acho que ele estaria ali quase empatado com o Switch, tá? E um detalhe importante é que o Switch, ele tem vários jogos que ele sempre fica entre os melhores jogos para família e ele tem um jogo, inclusive, muito bom, que é o Metroid Dread, que ele ficou aí na lista dos melhores jogos do mundo, ganhou o melhor jogo de ação e aventura do mundo pela The Game Awards e quase ganha jogo do ano também pela The Game Awards. E pela revista Time, ele ganhou o jogo do ano. Então, o Switch tem aí simplesmente um dos melhores títulos de 2021. Então, isso realmente é um dos motivos que eu acho que faz o videogame valer a pena para se comprar. E eu acho que, tipo, não só isso, como pensar dessa forma com vários outros títulos pode fazer com que alguém compre o videogame. Ah, existe um adendo sobre os números que dizem que o NPD fez uma pesquisa, fez uns estudos e falou que não, né? O Switch arrecadou mais dinheiro do que o PS5, deixando o PS5 para trás. Mas aí há controvérsias, né? Porque esses dados muitas vezes não são liberados muito claramente pelas empresas. A gente vai pegando aí algumas informações fiscais que elas geralmente são não públicas, mas são fáceis de se acessar, né? Então não é como se fosse uma verdade absoluta que o PlayStation 5 superou em número de arrecadação, mas é fato que em quantidade o Switch vendeu muito mais do que o PlayStation 5 em 2021. E aí, o que você acha dessa informação? Gostou? Quer mais vídeos assim? Então eu posso trazer para você. Por favor, se inscreve, deixa o like, acompanha a gente que tem muito mais vídeo de Switch, de tecnologia e de games vindo por aí. Valeu, até o próximo vídeo. E novamente estamos aqui com nossos comentários do vídeo anterior, né? Não chegamos a 10, então vocês estão deixando de comentar, mano. Comenta no vídeo, não esquece. Valeu, tchau, tchau.